Eu sempre penso bastante antes de gravar um vídeo relacionado a hábitos que fazem as pessoas prosperarem ou impedem que isso aconteça, porque se a gente pensa, por exemplo, no pessoal que ganhou muito dinheiro, você fala, deixa eu ver os hábitos desse cara, ele corre risco, ele estuda bastante, ele acredita até o final nos seus projetos, mas você pode encontrar gente quebrada que tem exatamente os mesmos hábitos. O cara estudava, o cara acreditou até o final, tanto que no final ele quebrou. Um dono de blockbuster super motivado que acreditou até o final no negócio, ele foi destruído. Então não quer dizer que tendo aqueles hábitos você vai chegar naquele local. Correlação não é causalidade, como diria Carl Sagan. No entanto, quando eu paro para pensar realmente no pessoal que não consegue sair do lugar, ou pior, a pessoa pode estar submergindo, piorando, é comum encontrar os hábitos que eu vou colocar aqui. Então se você tem algum deles, é muito interessante que você mude isso na sua vida. Começando pelo primeiro, é muito difícil achar alguém que deu certo, que não controlou seus gastos, sobretudo nos estágios iniciais da sua vida financeira. Isso é muito comum aqui no Brasil. Você encontra o pessoal que ganha um salário mínimo e geralmente essa pessoa está endividada. Aí você pensa, também o cara ganha muito pouco, né? Só um salário mínimo num país onde o custo de vida não para de aumentar. Ok, eu concordo com você nesse caso, mas aí você encontra o cara que ganha 2, 3, 4, 10, 20 salários mínimos. E surpreendentemente você vê que o mesmo padrão se repete. Tem muita gente que ganha 50 mil reais e está endividada. Isso não é exagero, isso de fato acontece. Por quê? As pessoas, conforme vão ganhando mais, elas quase que automaticamente também aumentam o seu padrão de vida. E aí quando elas vão ver, elas estão simplesmente trabalhando para pagar as contas, não sobra nada, e quando alguma coisa acontece, algum tipo de emergência, elas são obrigadas a se endividar, o que pode gerar uma situação de bola de neve. Então controlar os gastos é o básico que todo mundo deveria fazer, mas infelizmente pouquíssimas pessoas fazem. E aí conforme você vai ganhando mais, é interessante que você pegue essa diferença que existe entre a sua nova remuneração e seu antigo padrão de vida e entenda que parte daquilo ali não é seu, não te pertence, é do seu ou do futuro, e você deve usar esse dinheiro poupado para investir e construir patrimônio. Só que o que boa parte das pessoas faz, aí já entramos no hábito número 2, ao invés de comprar ativos, elas adquirem passivos. E aqui eu vou usar a definição do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e não a definição contábil da coisa. Porque um carro, por exemplo, contabilmente, ele é um ativo, ele é um bem que você possui. Mas para o Robert Kiyosaki ele é um passivo, porque ele tira dinheiro do seu bolso. E para quem quiser ver um vídeo gravado especificamente sobre esse livro, na verdade um podcast, lá no sócio eu vou deixar o card aqui. Mas a frase que ela é bem emblemática é quando o Kiyosaki afirma que os ricos compram ativos, a classe média compra passivos pensando que são ativos e os pobres só têm despesas. E aí, como eu sei que o meu público ele é muito mais de classe média, eu vou dar um exemplo que geralmente é uma armadilha que acontece com o pessoal de classe média. Você tem uma certa remuneração, você tem um carro, digamos um carro popular, que custa apenas 100 mil reais, já que carros populares hoje têm mais ou menos essa faixa de preço, e você quer comprar um carro melhor. Digamos que você tenha um Gol e você esteja mirando num Corolla. E aí você começa a poupar dinheiro para comprar aquele carro, porque você é um cara disciplinado, você não faz um financiamento de veículo que tem taxas muito altas, porque a garantia do financiamento é o próprio veículo, e veículo dá para você esconder. É diferente de um imóvel, que como o próprio nome já diz, é imóvel, por isso que a taxa é mais baixa, a garantia é mais sólida. E aí você quer fugir desses juros, uma boa decisão. Você começa a poupar, talvez você até invista esse dinheiro para ter uma ajuda dos juros compostos, a uma hora você chega até um montante e compra o seu tão sonhado Toyota Corolla. Só que o que acontece depois disso? O Corolla vai ter um custo de manutenção mais alto, ele vai ter um seguro mais caro, ele vai ter um IPVA também mais caro. Com o Gol você tinha as despesas menores de manutenção, como por exemplo lavar o carro, com o Corolla talvez você queira lavar mais vezes, afinal um carro novo, você dá mais valor àquilo. O Gol você parava na rua, o Corolla é só em estacionamento. Bateu o carro, a lanterna do Gol é baratinha, a do Corolla é mais cara. Então veja que no final você vai ter uma série de despesas maiores, sendo que sua renda ainda é a mesma. Você não está ganhando a mais para poder bancar aquele bem. E você não tem dinheiro vindo de ativos que te dão mais renda para poder bancar aquele, entre aspas, passivo. Então você tem um bem de valor maior, mas no final você está mais pobre, porque você tem menos dinheiro para gastar com outras coisas, já que o carro suga muito do seu recurso. E tem um pensamento do Sêneca, o filósofo romano do século I, que ilustra bem esse ponto, que eu vou parafraseá-lo. Ele dizia, como é triste a vida daqueles que a duro custo conquistam algo que a mais duro custo ainda será mantido. Então qual a lição desse hábito número 2? Que é o que geralmente as pessoas fazem, elas gastam muito dinheiro em passivos. Faça o contrário, pegue o seu dinheiro e compre ativos, e com o tempo você pode pegar a renda gerada por esses ativos para bancar os seus passivos, seus pequenos luxos, sua troca de carro. Porque você tem mais renda para bancar esse custo extra que essas coisas mais caras geralmente trazem. Indo pro hábito número 3, e esse aqui é muito importante, é o fato de que as pessoas que geralmente ficam paradas no mesmo lugar, ou até piorando, elas não costumam ter um pensamento a longo prazo. Isso é sintomático do brasileiro, talvez até por motivos estruturais da nossa economia, já que se você volta a épocas anteriores ao Plano Real, o que você tinha era hiperinflação. Se a gente pega de 54 a 94, um
período de 40 anos, durante essa época nós tivemos seguidamente inflação de 2 dígitos, no mínimo, 3 dígitos e às vezes 4, se agravando muito no período dos anos 80, a chamada década perdida. E aí você pensa numa situação em que o dinheiro se desvalorizava a cada dia, você tinha que brigar com o remarcador de preço do mercado para tentar pegar o item antes que ele remarcasse. Aí o governo foi lá e tabelou preço, que piorou ainda mais a situação, gerou escassez. Aí você tinha dono de mercado sendo preso pela polícia porque estava vendendo maionese acima do preço tabelado por um burocrata lá de Brasília. E aí com toda essa incerteza, será que o pessoal pensava no longo prazo ou pensava simplesmente no dia seguinte, investindo para ganhar o overnight, uma compensação com juros para tentar minimizar o efeito da inflação? Então o pessoal vivia dia a dia. Não tinha pensamento de longo prazo naquela época. Quem tinha era meio doido, porque não dá para fazer conta se você não sabe qual será o valor do dinheiro no futuro. Vamos lembrar que o dinheiro tem basicamente 3 características. Ele é um meio de troca, todo mundo sabe disso, faz as trocas com dinheiro. Ele deveria ser uma reserva de valor, não era nessa época, não é hoje também, mas pelo menos perde valor a taxas mais baixas. Meta do Banco Central, teto da meta 4,5%, que inclusive é a inflação que a gente está registrando em 12 meses pelo IPCA. E um terceiro ponto, que o pessoal costuma lembrar muito menos, é que dinheiro é unidade de conta. Ou seja, você faz conta com aquela unidade, assim como o metro é uma unidade de conta também. Mas imagine você ter que fazer conta com um metro, sendo que o metro a cada ano muda 4, 5, 6, 10% da sua medida. Aí você tem que começar a colocar o ano da sua medição. Não, eu meço 1,74 do ano de 2024, porque depois o metro foi desvalorizando e agora seria 2 metros. É até uma loucura você pensar assim, mas com o dinheiro acontece exatamente isso, ele vai perdendo valor. Então quem não pensa a longo prazo acaba sendo vítima do juro composto da destruição monetária, da inflação. Já quem pensa a longo prazo consegue se proteger melhor disso. E a melhor maneira de pensar a longo prazo é começando a investir o quanto antes, porque na fórmula dos juros compostos, se você pega lá montante final é igual ao capital inicial vezes 1 mais taxa de juros elevado ao tempo, veja que a única parte que eleva, que ela é exponencial, é o período temporal. E eu vou dar um exemplo numérico para que você possa entender essa questão, do quão importante é começar a investir o mais cedo possível, ainda que com quantias pequenas. Para isso, imagine que nós temos 2 investidores, investidor A e investidor B. O investidor A, ele assistiu esse vídeo e pensou, tenho pouco dinheiro para investir, mas eu vou começar agora. Digamos que ele tem apenas R$300, que para alguns é pouco, para outros é muito, mas eu estou pegando média do pessoal, por exemplo, que compra lá o Viver de Renda. 300 pesos pessoal costuma ser uma quantia mais baixa. Nem 10% do que o aluno médio ganha. E aí imagine que esse camarada vai investir esses R$300 por mês durante 10 anos. Depois ele para. E que o rendimento desse dinheiro é de 1% ao mês. Então ele investe 300 por mês durante o primeiro ano, 300 por mês durante o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º ano. Aí ele parou. Só que ele continua deixando o dinheiro investido render esse 1% ao mês por mais 20 anos, ou seja, investiu ao todo durante 30 anos. Já o investidor B, ele demorou para começar. Ao invés de começar com a mesma idade do investidor A, ele deixou passar 10 anos, ele assistiu esse mesmo vídeo, mas falou, depois eu começo. Passados os 10 anos, aqui estou imaginando que não existe inflação, porque o valor do aporte deveria ser maior, né? R$300 vai desvalorizando ao longo do tempo, mas aí ele começa a investir. E para compensar, ele investe 300 por mês durante esses 10 anos e mais outros 10, ou seja, faz isso durante 20 anos ao todo. Aí veja que o investidor A investiu durante 30 anos, mas só aportou durante 10. O investidor B investiu durante 20 anos, mas aportou os 300 todo mês durante todo esse período. Então os aportes do investidor A somaram o total de 36 mil e o aporte do investidor B somou um total de 72 mil, o dobro. Aí você pensa, quem teve o melhor resultado? Por conta da ação dos juros compostos e do tempo, foi o investidor A. Ele chegou ao final com aproximadamente R$751 mil, enquanto o investidor B chegou ao final com aproximadamente R$296 mil. Então veja que o investidor A, que aportou metade, teve mais do que o dobro de patrimônio ao final do período. Por quê? Porque ele pensou a longo prazo, ele começou cedo e esperou. Em economia, a gente pode chamar essa questão de pensar a longo prazo de preferência temporal. Pessoas com alta preferência temporal são mais imediatistas. Pessoas com baixa preferência temporal entendem que vale a pena barganhar com o tempo, deixando de consumir hoje para ter mais poder de consumo, de compra no futuro. E aí se você pensa no homem, quem tem baixa preferência temporal geralmente são as crianças, seres imaturos, que não aceitam esperar. Pega uma criança pequena, por exemplo, ela quer tudo na mesma hora, do contrário ela chora. Conforme essa criança amadurece, ela vai aprendendo. Olha, você tem que esperar para ganhar as coisas. É o famoso teste do marshmallow feito pelo pessoal de Stanford. Eles pegaram crianças, colocaram em frente a um marshmallow e falava, eu vou sair da sala, se você não comer esse marshmallow, você vai ganhar 2 quando eu voltar. Eles ficavam 15 minutos fora da sala, quando voltasse, se a criança não comeu, ganha 2. Se comeu, aí já era. Só que depois os pesquisadores de Stanford continuaram acompanhando as crianças ao longo do tempo. E viram que aquelas crianças que toparam esperar para ter uma recompensa maior, tinham índices de IMC mais baixos, aquele índice de massa corpórea, iam melhor no vestibular, na seleção para as universidades americanas, e ganhavam mais na fase adulta. Ou
Ou seja, eles poderiam ter colocado do seguinte modo para as crianças: eu vou deixar o marshmallow aqui, eu vou sair da sala, se você comer você vai ser um fracassado, se não comer você vai dar certo na vida. No final era um teste de preferência temporal. Será que você passaria nesse teste hoje? Tem muita gente que não. Hábito número 4. Esse aqui eu posso falar que é meio polêmico, né? Que é o hábito de pensar que tudo vai dar certo sempre, sem percalços no meio do caminho. Poxa, Bruno, mas a gente tem que pensar em abundância, né? O cara que pensa em escassez, ele não progride. A primeira regra da economia é a escassez. Não existe o suficiente de tudo para todo mundo no mundo. Não dá para todo mundo ter ouro em abundância, diamantes em abundância. Justamente por isso, como é que você faz para distribuir esses recursos escassos? Através do sistema de preços. Que é escasso e muito demandado vai custar mais caro do que aquilo que é pouco demandado e que tem muita oferta. É por isso que ouro custa muito mais do que areia. Se tivesse no mundo tanto ouro quanto a areia, o preço do ouro tenderia a caminhar na direção do preço da areia. Então veja que não é que você não possa ser otimista com o futuro, mas você tem que entender alguma coisa que todo adulto já entendeu, ou deveria ter entendido. É que de vez em quando as coisas darão errado, que imprevistos irão aparecer durante o caminho. A única certeza que você tem é que algo fora do seu controle vai acontecer e mudar sua trajetória. Isso pode ser pro bem ou também pro mal, como por exemplo um acidente, uma doença. Você acha que alguém fica pensando que vai ter um câncer, que vai sofrer um acidente de carro? Pessoas não pensam nisso, mas por vezes pode acontecer. Então, para que você possa não ser destruído quando algo assim acontece, porque veja, a pessoa pode até falecer ou ela pode continuar viva, mas ter sua capacidade de trabalho afetada. Eu diria que é uma tríade que você tem a missão de construir/contratar ao longo da sua vida. A primeira, indiscutivelmente, é uma reserva de emergência, porque como eu já disse, eventualmente emergências irão acontecer. E aí, se a gente pega no mundo da educação financeira, na média, o que os educadores financeiros falam é: tenha 6 meses da sua renda ou do seu custo de vida, alguns usam assim, para boa parte dos brasileiros não faz diferença, a renda é igual ao custo de vida, mas eu prefiro pensar em renda. Então 6 meses da sua renda alocados em um investimento de baixa volatilidade, de baixo risco de crédito, muito seguro, muito líquido, que você possa acessar no momento que você precisar. E o interessante é que seja na moeda na qual você tenha os seus passivos, suas despesas. Se você mora no Brasil, reais. Se você mora nos Estados Unidos, faz pouco sentido ter sua reserva de emergência em real, tem que estar em dólar. Um outro ponto, já que a reserva de emergência te protege do agora, é pensar também no futuro. Muita gente vai, entre aspas, se dar mal por conta de algo chamado risco de longevidade. A gente pensa muito no risco de mortalidade, de morrer antes da hora. Pouca gente pensa no risco de viver muito, mas não ter recursos para se sustentar. Para isso, uma previdência privada pode ser uma arma interessante. Eu prefiro pensar na previdência como um fundo de investimento do qual vou resgatar meu dinheiro com características especiais. Muito especiais quando a gente pensa no PGBL, aquele cara que tem uma renda tributável alta, digamos 100 mil no ano, está na alíquota máxima de imposto de renda, os 27,5%, paga bastante imposto sobre esse dinheiro e tem a chance de pegar até 12% dele, desses 100 mil do exemplo, 12 mil, colocar numa previdência PGBL, e ao invés de pagar o imposto agora, ele vai pagar só no futuro. Ele pode diferir por 10, 20, 30 anos, deixando o dinheiro trabalhar por ele. E na hora de pagar, ao invés de ter a alíquota de 27,5%, ele pode ter uma alíquota de 10%, por exemplo, na tabela regressiva. Eu prefiro ficar resgatando esse dinheiro. Mas para pessoas com menos educação financeira, a previdência pode ter um outro uso. Após ter acumulado muito recurso lá, essa pessoa pode chegar para a seguradora, porque toda a previdência privada tem uma seguradora por trás, pode inclusive chegar para várias seguradoras, fazer um, entre aspas, leilão de seguradoras e falar: seguradoras, acumulei 1 milhão aqui, eu quero uma renda mensal vitalícia, ou seja, eu quero um pagamento mensal até o final da minha vida, que você simplesmente não sabe quando será, mas eu espero que seja muito longa. E as seguradoras fazem a conta, com base em tábuas atuariais, medindo a expectativa de vida das pessoas. Aí uma pode falar: eu te pago 12 mil, outra 11, outra 10. Aí você fecha com uma seguradora para ter esse pagamento. Inclusive, ele é altamente customizável. Você pode escolher um prazo certo, pode escolher vitalício extensivo e herdeiros. Só que eles irão refazer as contas conforme a obrigação de pagar tenda a se estender por muito tempo. Mas o ponto é que, nesse caso, perceba que até o final da sua vida você tem renda, o que diminui o peso dos imprevistos quando alguma coisa acontecer. Lógico que você também corre risco de crédito da seguradora. Só que seguradoras costumam ser muito lucrativas. Trabalham com base em probabilidade, então são quase como cassinos nesse quesito. A casa sempre ganha no final. Só que, principalmente, enquanto você não tem uma reserva de emergência pronta, uma previdência também mais robusta, porque ela tem aspectos sucessórios, é muito interessante que você tenha, durante esse caminho, um seguro de vida. E eu diria até principalmente se você for jovem. E muita gente pensa o contrário, né? Pensa: o seguro de vida é para quem já tem muitos dependentes, que se alguma coisa acontecer vai deixar a família amparada. Sim, com certeza o seguro de vida é para esse pessoal que tem muitos dependentes. Mas também é para o jovem. Porque você, jovem que está me assistindo aqui, você tem um grande ativo que falta muita gente. Eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta: quem é mais rico? Warren Buffett, que tem mais de 150 bilhões de dólares de patrimônio, mas está com 93 anos, ou um jovem de 20 anos, que pode não ter patrimônio nenhum, mas tem a vida toda pela frente? E veja que a resposta é subjetiva. No ranking da Forbes, lógico que vai aparecer lá o
Warren Buffett. Mas será que ele não trocaria esse dinheiro para ter mais tempo de vida pela frente? Independentemente do que você pensa da resposta para essa pergunta, perceba que ele não pode fazer isso. Então todo esse tempo de vida, ele tem valor. Pensa no que um jovem pode construir ao longo da sua vida. Traga isso a valor presente, que nem a gente faz no valuation de empresas. E de fato, você vai ver que aquilo tem um valor. Só que durante essa vida ele pode sofrer um percalço, um acidente, uma doença. Então o seguro de vida serve para proteger essa caminhada. Até porque se você não tem reserva de emergência, começou a fazer agora, ela é muito pequena. Dependendo do tamanho do problema, ela não vai dar conta. E aí quem quiser uma ferramenta para poder cotar e fechar um seguro de vida por um preço justo, sem burocracia, de uma maneira muito transparente, sem ter que ver a laudos médicos, eu vou deixar aqui abaixo o link da Asus, uma insurtech que tem justamente essa missão de desburocratizar e popularizar alguma coisa que é muito importante, mas que infelizmente o brasileiro não tem essa mentalidade, que é essa parte de ter um seguro de vida para proteger sua caminhada e para quem tem dependentes também, proteger a sucessão, deixar esse pessoal melhor. Aqui na tela eu estou colocando a imagem de uma simulação que eu fiz de uma apólice no valor de 1 milhão, cobrindo esse risco de morte, mas você pode escolher outros, né, doença, acidente, por um homem de 30 anos. Então veja que para ter essa cobertura de 1 milhão, eu teria que pagar um pouco mais de R$100 por mês. E aí, lógico, essa foi a simulação que eu fiz. Você vai colocar outros dados, vai ter outros valores, mas para quem quiser simular, há um link aqui na descrição, você pode fazer tudo online sem falar com ninguém, ou no caso de dúvida, você pode simplesmente clicar no ícone do WhatsApp para ser atendido pelo pessoal da Asus. E agora, nosso quinto e último hábito a ser evitado é acreditar que você já sabe o suficiente, principalmente no quesito dinheiro, na minha opinião. Eu acho muito interessante como as pessoas estudam uma série de coisas durante a vida, aprendem um monte de matérias que não serão utilizadas durante o percurso dos anos, mas costumam não estudar aquilo que é uma das coisas mais importantes, que é de fato o funcionamento do dinheiro. Pensa num jovem que está entrando na faculdade hoje, ele vai fazer direito, por exemplo. Ao final da faculdade ele descobre que não gosta de direito, aí ele vai trabalhar com marketing. Depois de um tempo trabalhando com isso, ele decide se especializar e faz um MBA nessa área. Passa mais um tempo, ele vê que marketing é legal, mas o que ele quer de fato é empreender. Aí vai e abre um negócio. Aí depois ele vê que aquele negócio não era o nicho que ele queria. Aí vai para um outro nicho, se especializa em algo novo. Então veja que ao longo do tempo, ainda mais com a evolução tecnológica cada vez mais rápido, porque não é um processo que ele está rápido e parou, é um processo em constante aceleração, ele é quase autocatalítico. Você tem essa catálise provocada por tecnologia que vai aumentando a evolução da própria tecnologia. Então natural é imaginar que as pessoas mudarão de carreira cada vez mais vezes ao longo do tempo. Só que o que elas não deixarão de fazer durante todo esse percurso é mexer com dinheiro. É do início da vida adulta até antes para alguns, até o último e derradeiro dia. E o pessoal para estudar sobre isso? Não. Muita gente, inclusive, já acha que sabe o suficiente. Aquele conhecido efeito psicológico chamado de efeito Dunning-Kruger, do cara que não sabe muito se achando quase um expert. Em outra ponta, a gente pode falar que é a síndrome do impostor, o cara que sabe bastante, mas acha que não sabe nada. Eu prefiro essa parte da síndrome do impostor, ainda que ela tenha também seus problemas, do que o efeito Dunning-Kruger. Porque é aqui que o pessoal mete os pés pelas mãos. Acha que sabe muito, faz besteira, ou por achar que sabe muito, nunca estuda e fica sempre naquele nível muito raso de entendimento. E aí, parafraseando o filósofo estoico Epiteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. E eu tenho um pensamento também que eu acho que é muito útil sobre essa questão do quanto de conhecimento você tem para dar algum tipo de opinião, tomar uma atitude, que é a seguinte: o seu conhecimento vale o tanto de tempo que você dedicou para adquiri-lo. Então você estudou finanças durante 10 anos? De fato, acho que você pode dar uma opinião embasada sobre esse assunto. Você estudou durante 30 minutos? Então encare a verdade, você não sabe nada sobre esse assunto. Então encare a verdade, você não sabe nada sobre esse tópico. Quero dar uma opinião política. O que você sabe de política? Não, eu nunca estudei. Então ela naturalmente vai ter menos peso do que a opinião de um cara que é da área, que estuda isso há muito tempo. E aí, para quem quiser ter opiniões mais robustas, ser dono de um processo decisório muito mais fundamentado, investir com mais confiança, eu vou lembrar do Viver de Renda, que agora está na turma 26, já está com inscrições fechadas nesse momento, mas que terá uma turma 27, uma turma 28, é um projeto que eu já tenho há 7 anos. Eu desconheço um curso de educação financeira tão longevo quanto o meu, sem pausas durante o caminho. Já foram mais de 40 mil alunos e lá eu pego até mesmo um cara que não sabe nada sobre finanças e tem a missão de transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso através de aulas didaticamente divididas, conteúdo ao vivo e uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para quem quiser ingressar nas próximas turmas, o link de pré-inscrição para a turma 27 se encontra aqui abaixo no vídeo. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse conteúdo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.